A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso penúltimo passo para andarmos na paz de Jesus Cristo. E aqui nós vamos falar sobre autoridade espiritual, porque nós devemos resistir à tristeza, o medo e tudo aquilo que vem tentar tirar a nossa paz. Precisamos entender também que nós estamos em uma batalha espiritual, porque Paulo diz que nós estamos em um enfrentamento de forças espirituais da maldade, contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então precisamos compreender que em muitos casos aquilo que está tirando a paz das pessoas tem origem espiritual. Porque também ele vai dizer para Timóteo que nós não recebemos espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de ousadia e de amor. Então o Senhor não nos deu espírito de medo, de temor. Precisamos compreender que em muitos casos o que tem tirado ou tem tentado tirar a nossa paz são espíritos das trevas. Obviamente que circunstâncias, palavras, experiências negativas, frustrantes, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria ou podem tirar. E o diabo, Satanás, se utiliza dessas circunstâncias, dessas palavras que muitas vezes nós ouvimos, atitudes que nós recebemos das pessoas ou que nós mesmos praticamos, ele vai se utilizar de situações assim para colocar medo, para colocar tristeza. Ele também vai dizer que os gigantes que nós estamos enfrentando não cairão por terra, nós seremos derrotados, nós seremos envergonhados, não tem jeito mais, não há solução para os nossos desafios. Ele vai tentar de alguma maneira lançar medo, tristeza, incredulidade. E aí cabe a nós resistir o diabo, porque a Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por isso, diante das aflições, das tribulações, das lutas que nós enfrentamos, o diabo vai ficar ao derredor, esperando o momento para devorar aqueles que recuarem, aqueles que retrocederem, que desistirem de caminhar na fé. Então devemos resistir ao diabo pela fé, pelo escudo da fé. Nós vimos aqui que um dos princípios para andarmos em paz é nos revestirmos de fé, fortalecendo o nosso coração. E devemos saber quando o diabo vai tentar tirar proveito das situações, dos nossos desafios, para lançar palavras de medo, de tristeza, de dúvida, dizendo que nós não conseguiremos superar, vencer os nossos desafios. Por isso é através da palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dela, nos fortalecemos, quando nós seguimos os passos, todos os passos que nós vimos aqui nos vídeos anteriores, então nós nos fortalecemos e podemos resistir o diabo, porque ele é um inimigo derrotado. Jesus diz em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Então não precisamos temer, porque o Senhor já nos deu autoridade para pisarmos em toda a força do diabo e nada absolutamente nos causará dano. Então o Senhor já nos deu a vitória. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Ele também nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele nos céus. Então nós não precisamos temer. Ele está dizendo aqui, eu vos dei. Ele não vai dar, ele já deu autoridade para nós. Então precisamos discernir e resistir todo pensamento de medo, pensamento de incredulidade, de dúvida, tudo aquilo que é negativo. Devemos guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos, vigiarmos aquilo que nós ouvimos das pessoas, das circunstâncias, para não permitirmos que o diabo tire vantagem contra nós. Também Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós mostrarmos no mundo espiritual que nós não desistiremos, porque nós estamos firmes, seguros, confiantes em Deus, então o diabo vai fugir de nós. Ele verá que não adianta mais ele tentar lançar o medo, a tristeza, então ele vai fugir e vamos desfrutar dessa paz plena que Jesus conquistou e nos entregou por amor a nós. Também a Bíblia diz mais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então as nossas armas, da nossa milícia, da batalha que nós estamos enfrentando, não são armas carnais, não é por meio de raciocínios humanos, de inteligência e conhecimento terreno, que nós vamos desfrutar dessa paz. Mas é através das armas espirituais que nós recebemos de Deus. Por isso que os vídeos que eu gravei aqui nesta série não são sugestões, são princípios, são leis que nós devemos aplicar com verdade, com perseverança. Essas são armas que o Senhor nos deu para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas são falsos raciocínios. Outra versão diz falsos raciocínios. E fortalezas também se refere a espíritos malignos. Porque no livro do profeta Daniel diz que o anticristo fará uma aliança e adorará ao Deus das fortalezas. Então, quem é esse Deus das fortalezas? Satanás. E aqui Paulo está dizendo que as armas que nós recebemos, elas são poderosas para destruir essas fortalezas, para mandar embora esses espíritos que põem fortalezas, pessoas que não conseguem viver em paz, não conseguem ter a alegria de Deus, porque a mente delas acabou, essas mentalidades acabaram por se apropriar do engano, da incredulidade, das coisas desse mundo, da carnalidade, e o diabo se utilizou disso. Então criou fortalezas. E aí é por meio da palavra de Deus, é por meio de tudo isso que eu tenho te ensinado aqui, que você vai destruir essas fortalezas. E assim todos nós, devemos viver nessa paz, porque nós temos o príncipe da paz. Jesus disse, a minha paz eu dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Por isso, não se atemorizem, não turbem o coração de vocês. Olha bem, então não devemos nos atemorizar, mas devemos desfrutar da paz de Cristo, porque Ele já nos deu. E Ele diz, a paz que eu dou não é como o mundo dá, porque a paz dele é verdadeira, é permanente, é sobrenatural, é a paz que preenche o vazio do ser humano. Então, resista ao maligno, não aceite as mentiras dele mais, os enganos, as incredulidades. Quando ele disser que você não vai superar, que você não vai resistir, não vai conseguir, de que as coisas não se acertarão, não darão certo para você, saiba que esse pensamento não vem de Deus, esse sentimento não vem do Senhor.
Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.